Aí na frente da sua cadeira, a gente deixou aí um encartezinho. Vocês viram aí? Esse encartezinho é para você levar, tá bom? Para você colocar dentro da sua Bíblia. Nesse encartezinho nós deixamos aqui registrado os propósitos que nós temos estabelecido como igreja. Então nós temos os 5 propósitos. E na parte interna dele, nós colocamos aí para você poder estar aí guardando e relembrando de tudo aquilo que o Senhor falou, as respostas à pergunta, né? Por que estou aqui na terra? E aí nós temos cada ministração, aí o seu tema, né? Respondendo essa pergunta ao nosso coração. Então isso você pode estar levando para a sua casa, colocando dentro da sua Bíblia, né, em algum lugar que você possa sempre estar se relembrando disso, porque faz parte da igreja, faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, e nós vamos seguir por esse caminho, que é um caminho excelente, né, que Deus nos abençoe nesse propósito. Para que estou na terra? Essa era a pergunta, e é a pergunta que eu creio que cerca os nossos corações, e que realmente são perguntas que requerem uma resposta. Na primeira ministração que nós tivemos aqui, nós despertamos essa pergunta, e realmente pudemos falar a respeito daquilo que o ser humano ele almeja, buscando sentido para a vida. E por que hoje a gente vive um tempo tão trabalhoso, tão difícil, onde nós vemos tantas pessoas perdendo a alegria pela vida e entrando em caminhos terríveis, até mesmo caminhos de morte, porque não entenderam o propósito de Deus. E aí um vazio tão interior, tão forte, que gera, né, no coração da pessoa, e que ela perde essa alegria de viver. E porque o homem não foi feito, né, para viver sem propósito. Deus tem um propósito para a nossa criação. E a gente precisa aprender isso no Senhor. Nós precisamos receber isso do Senhor, porque daí nós vamos entender realmente qual que é a alegria de viver, a alegria de caminhar, né, de poder sonhar, planejar, projetar e poder conquistar tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, né, como família, como pessoa, como igreja, né. Eu creio que Deus tem muitas promessas para cumprir nas nossas vidas. Que o teu coração ele esteja aberto a essa resposta de Deus ao nosso coração. Nessa noite nós vamos falar aqui sobre o poder de uma vida com propósito. Porque quando nós entendemos que temos um propósito, nós somos empoderados por Deus. E quando nós somos empoderados por Deus, nós podemos seguir adiante, né? Nós podemos seguir com ousadia. Então existe um poder, né, em uma vida com propósito. Eu creio nisso. Eu queria que a gente pudesse estar lendo esse texto de Provérbios 19, versículo 21, e eu gostaria que a gente lesse junto, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? O homem tem muitos planos no seu coração, mas aquilo que prevalece é o propósito do Senhor. Muitas coisas que nós fazemos com a nossa vida, muitas coisas que nós realizamos, elas podem, e muitas delas são realmente dispensáveis. E eu acredito que elas não sejam ilícitas, coisas que a gente gosta de fazer, a forma da gente viver. Mas eu acredito que muitas dessas coisas, elas podem não ser tão importantes e não devem ocupar um espaço tão grande no nosso coração. Aí na frente da sua, na sua cadeira, na hora que você chegou, a gente tem aí um esboço da pregação, que você está com o esboço aí na sua mão. Eu tinha um aqui, não tenho mais. Obrigado, Tereza. E aí eu queria te desafiar nesse instante, você que está com o esboço, para que você pensasse em 3 coisas que são importantes que você faz na vida. Mas eu queria que você resumisse essas coisas em palavras curtas, né? Então é um momento assim para você escrever, tá? Você pode pegar aí o seu esboço, se você quiser escrever na parte de cima aqui, escreva aí 3
três coisas, né, importantes que você faz na vida. E resuma isso em 3 palavras, né? Pode resumir numa palavra só. O que você faz de importante com a sua vida. Pode escrever. Bem rapidinho, pensa aí em coisas que você entende que é importante e escreva aí, ó. Para mim, importante na minha vida que eu faço é isso. Né? Coloque em 3 coisas importantes que você faz. Já pensaram? Já escreveram? Só 3 coisas importantes. Eu sei que tem muita coisa importante que você faz, né? Mas pensa só em 3, as mais importantes que você faz com a sua vida. Pronto? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, ele não está aí na nossa tela, nós vamos ler ele um pouquinho mais adiante, de Mateus 11, versículo 28, que ele diz assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí eu queria que você olhasse para essas 3 coisas que você colocou como importantes aí na sua vida, e se entre essas 3 coisas que você listou, que são importantes na sua vida, se aí não estiver listado, aceitar um convite de relacionamento com Deus através de Jesus, se entre as 3 coisas mais importantes na sua vida, não estiver listado isso como uma coisa importante, eu acredito que nessa noite a gente precisa realmente de propósitos, e estabelecer propósito no nosso coração. Pode ser que você tenha colocado aí como um propósito de vida a sua família, como um propósito de vida o seu trabalho, como um propósito de vida, de repente, né, assim, uma conquista, conquistar algo. Mas se não estiver entre essas 3 coisas mais importantes, aceitar um convite de um relacionamento profundo com o nosso Deus maravilhoso, a gente precisa realmente pensar sobre isso, porque nós podemos estar desperdiçando a nossa vida com algumas coisas que não são tão importantes, como nos relacionar com o próprio Deus. E eu acredito que esse propósito, ele precisa estar bem claro no nosso coração, porque Deus, ele tem algo para fazer, porque você pode estar cansado e sobrecarregado, porque você estabeleceu prioridades na sua vida, e essas prioridades na sua vida ainda elas não estão totalmente relacionadas com se relacionar com Deus, em ter uma intimidade com Deus. E esse sobrecarregar seu, ele pode estar te desgastando, ele pode estar consumindo a sua alegria. E a promessa do Senhor, e a gente vê que o convite que a gente leu nesse texto de Mateus, ele fala que se nós buscarmos o Senhor, ele fala assim, vem a mim, quer dizer, se relacione comigo, tenha um relacionamento comigo. Ele fala, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aí tem uma promessa, eu lhes darei descanso, eu lhes darei descanso. E muitos nessa noite precisam desse descanso, precisam desse refrigério, para você renovar suas forças e continuar. Mas a gente precisa realmente estabelecer as prioridades, a gente precisa colocar propósito no nosso coração, e dentro de tudo aquilo que a gente lista, a gente precisa realmente encontrar esse convite de um relacionamento com Deus. A gente precisa se relacionar com Deus, porque foi Ele que nos criou, e nos deu um propósito, e Ele tem promessa para nós, né, de nos dar descanso, refrigério. Eu acredito que nós temos isso para as nossas vidas, e eu creio que Ele tem isso para você hoje. Tem uma frase do livro que nós estamos lendo, terminamos, né? Uma Vida com Propósito, uma frase do autor que diz assim, o pior da vida
não é a morte, e sim uma vida sem propósito. É pior que a morte, porque fica sem sentido. Uma vida sem propósito fica sem sentido. E a gente precisa realmente buscar sentido nas coisas. E nós só vamos encontrar sentido nas coisas nos aproximando do Criador, daquele que dá sentido para todas as coisas. Porque Deus, ele dá sentido para as coisas. E aí a gente vai desfrutar de uma verdadeira alegria. Tem uma frase de Albert Einstein, um cientista judeu, né, assim, muito famoso, né, que ele já não está mais no nosso meio, mas ele deixou, né, uma bagagem muito grande de conhecimento. E uma das suas frases diz assim: se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não às pessoas, nem às coisas. E a gente vê que muitas vezes nós caminhamos no sentido contrário. E as pessoas, elas começam a prender a sua vida em pessoas ou em coisas, e viver por elas. E o sentido da vida não é isso. Nós precisamos ter propósitos e nos relacionar com pessoas, porque pessoas também passam. A vida passa, não é? E a gente precisa entender um propósito para tudo. Deus, ele tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua história. Mas a vida plena, ela precisa estar ligada nele, no propósito de Deus. Deus, ele tem isso para nós nessa noite. Tem um outro autor que chama Alan, e ele é um doutor em biomedicina. E ele falou algo interessante. Ele disse assim: a morte é mais universal que a vida, mas nem todo mundo vive. Então, ele está falando o quê? Que a morte, né, ela é muito mais universal que a vida, porque é uma realidade que está aí, né? Todo mundo, né? O fato é que nós vamos morrer um dia, né? Então, isso existe. Mas o maior problema que existe são pessoas que não estão vivendo ainda antes de morrer, né? Não, já estão como mortos vivos. Esse é um problema muito maior, sem expectativas na sua vida. E Deus, ele nos criou com um propósito. Nós temos algo da parte do Senhor para nós. Então nós não podemos, né, viver essa vida como se estivéssemos mortos, porque Deus tem algo para realizar conosco. A sua vida na terra, ela é uma oportunidade única. É uma oportunidade que você tem, e ela é uma só, não tem outra. Nós não podemos perdê-la. Nós não podemos perder e nem perder o sentido dela, porque não vai ter outra chance. Você falar assim: não, eu não soube viver, mas vai ter outro momento para isso? Não, é uma oportunidade única para nós. Essa semana eu fiz aniversário, e eu fiquei mais novo. Amém? Fiquei mais novo, gente, porque eu ganhei tênis de gente mais nova, né? Então eu estou sentindo mais novo. A companhia Flecha me presenteou com um tênis aqui que a moçada conhece, né? E gente, né? E é tênis de gente nova, né? Ganhei uma calça de gente nova, então eu estou me sentindo novo, não é? Mas a vida, ela tem o seu processo, não tem? E a gente precisa saber viver. A gente precisa viver bem, porque a gente não vai ter outra oportunidade. É única, é única. E se a gente entender os propósitos de Deus para a nossa vida, nós vamos poder vivê-la muito bem. Existem dois momentos de Jesus que ele traz para nós a sua palavra. Numa delas é o grande mandamento de Jesus, que ele se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Ele está aí na tela, a gente vai poder acompanhar a leitura. Ele diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças.
E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, quando o Senhor anuncia, o grande mandamento, Ele fala sobre esses dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, com toda a vontade. E o outro, igualmente importante: ame ao próximo como você ama você mesmo. Então, esse mandamento, ele fala para nós sobre dois propósitos que nós temos como igreja. O primeiro deles diz respeito à adoração, onde nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que nós somos. E um outro propósito que se estabelece aqui com o grande mandamento é o de servir. E aí a gente vê que a gente tem naquela tela anterior, que nós tínhamos aqui no começo do culto, você tem aí no seu papelzinho também, no seu encarte aí, essa mãozinha com o coração, e isso é servir, é você entregar, levar ao próximo, o seu coração, amar o outro, como Jesus nos amou. Então, esses dois propósitos, eles são estabelecidos através do grande mandamento. E aí mais adiante, depois da ressurreição, a gente tem a grande comissão, que Jesus falou, igualmente importante, como os dois grandes mandamentos. E a grande comissão, ela está em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. E aí o Senhor disse aos seus discípulos: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a grande comissão, ela traz para nós os outros três propósitos que Deus estabelece para a vida da igreja. E entre esses propósitos nós temos a comunhão, nós temos aqui o discipulado e temos a missão, que é o envio. Então, com a grande comissão e com os grandes mandamentos, nós formamos todo o propósito do que é ser igreja, que nós precisamos a adoração, que é adorar a Deus, que nós precisamos da comunhão, e comunhão é comunhão com a igreja, comunhão com a família da fé, Nós entramos no discipulado, que é realmente compartilhar daquilo que nós temos recebido, como somos cuidados por Deus, nós também compartilharmos dessa graça com aqueles que estão à nossa volta, desse cuidado. Nós falamos sobre servir, e aí servir ao próximo, com amor, como nós amamos a nós mesmos. E nós falamos do quinto propósito, que é missão, que é o envio, que é realmente nós alcançarmos o perdido, aquele que precisa ouvir dessa palavra tão maravilhosa que Jesus ele trouxe, de salvação, de mudança de vida, de transformação de corações, nos levar à essência. Então, com esses 5 propósitos, nós somos a igreja de Cristo. Nós aqui manifestamos a graça dele, através do grande mandamento e da grande comissão. E aí, se nós juntarmos o grande mandamento e a grande comissão, nós chegamos em um grande cristão. Amém? Cadê o grande cristão aqui no nosso meio? Nós chegamos nisso, em pessoas que são eficazes para o reino, que conseguem expressar aquela carta viva do amor de Deus, através da vida de Jesus. Nós conseguimos fazer diferença, nós somos impactantes no mundo que nós vivemos. E como é gratificante você poder ouvir testemunho de pessoas que puderam alcançar uma transformação
ou aquela paz que só Deus dá. A gente teve alguns momentos de compartilhamento nas casas de paz, onde as pessoas elas puderam falar como foi importante aqueles momentos de reunião, onde foi compartilhado a paz, onde nós entendemos os propósitos, como a casa ela ficou diferente, né? E isso é bom. É bom quando a gente pode ouvir e pode perceber a paz que só Deus dá, podendo chegar no nosso coração e fazer algo diferente, e mudar a nossa história. Eu acredito que muita gente aqui tem testemunho para contar disso. E quanto mais Deus quer fazer através de nós, quanto mais Deus quer fazer através da vida da igreja, porque Jesus ele veio para trazer paz aos corações. Deus ele tem um propósito de nos usar como instrumento para a sua glória, para o seu louvor. Então creia nisso. Tudo envolve amor. Nós entendemos que o primeiro e maior propósito da vida é o amor. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, fala a respeito do amor. E lá fala sobre todas as características do amor. E ele fala que todas as coisas, elas passam. E tudo vai ficar. Mas existe algo que é eterno. E o que é eterno é o amor. O amor é eterno. E o amor é algo que motiva o nosso coração para viver tudo, inclusive os 5 propósitos. Porque para a gente viver os 5 propósitos, nós precisamos realmente de amor. O amor é motivador. O amor é o fruto do Espírito, que faz com que a gente se mova. É a motivação maior para a gente fazer diferença na vida do outro. É assim que nós aprendemos e assim que nós podemos tomar decisões. Aí no seu esboço, tem alguns pontos que eu queria que você estivesse preenchendo. Você está com a sua caneta aí, você pode estar fazendo esse preenchimento. Quando a gente entende a respeito do amor e como ele nos motiva, a gente vai ver que o primeiro propósito de Deus, quando ele fala a respeito da adoração, é que o amor a Deus, que é adoração. O amor a Deus, que é adoração. Quando você ama a Deus, você o adora. Quando a gente olha no texto de Marcos 12, lá no versículo 30, ele diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Então, quando eu amo a Deus, eu não preciso cantar para adorá-lo. Eu entender que o canto e o instrumento, eles produzem louvor. Mas a adoração, ela é maior do que o louvor. Porque a adoração, ela é estilo de vida. É o nosso viver. E aí quando eu digo aqui que quando a gente ama a Deus, isso significa adoração, é porque eu trago para a minha vida a adoração como estilo realmente do meu viver. E isso não envolve só esse momento onde a gente está aqui louvando a Deus, mas envolve o meu viver diário, em tudo aquilo que eu faço. Eu adoro a Deus. Na minha postura, eu adoro a Deus. Na minha fé, na minha confiança, na minha paciência, eu adoro a Deus. Nas palavras de ânimo que eu posso estar ali dando a alguém, eu estou adorando a Deus, tributando glória a Ele, agradecendo a Ele, eu estou adorando. Então, o amor a Deus, ele é motivador para adoração. Não tem como. Você não adora a Deus como parte de sua vida. É com sua vida completamente. O grande mandamento que ele fala, ama a Deus, né? É com todo o seu ser, né? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, é com coração. Amar a Deus, adorar, é com sentimento. É sentimento onde brota a gratidão, é sentimento onde realmente brota coisas boas.
né, diante do Senhor, com a alma, com o nosso espírito grato, com a mente, e aqui a gente fala da razão, do nosso entendimento, de saber, né, que existe um Deus criador de todas as coisas, que nos ama demais, e que nos preparou para boas obras, nos preparou para nós caminharmos, e realmente vivemos bem. Deus, Ele não nos criou com outro propósito, só se a pessoa que ainda não entendeu, ou que ainda está longe, né, desse conhecimento do propósito de Deus, que ela acaba passando por algumas coisas, né, algumas decisões na sua vida, né, e que ela não está percebendo a mão de Deus conduzindo a vida dela. Mas Deus, Ele tem um propósito, tem uma razão, né, a gente tem que adorar Deus com nossa razão, com a nossa força, com o nosso físico, né, buscando ao Senhor, servindo Ele. O propósito do amor, ele nos motiva a isso. E esse amor a Deus, ele gera a adoração genuína, a adoração verdadeira. E aí, o que nós fazemos aqui, não é algo fake. Hoje está muito em moda, né, a palavra fake, né, que é aquelas publicações que não são reais, são produzidas. A coreografia, ou a canção, os louvores, isso não é algo irreal, isso não é encenação, mas é algo que faz parte daquilo que nós cremos, faz parte da nossa vida. Nós vemos aqui as meninas, elas aqui fazendo a coreografia e elas adorando a Deus, elas levantando as suas mãos. Não é uma encenação, mas é algo para Deus, é algo profético, é algo profundo. Então, essa é a realidade de amar a Deus, é que você começa a expressar fisicamente aquilo que você está fazendo para Ele, por amor. Então, adore ao Senhor, mas para você adorá-lo, você precisa amá-lo primeiro, você precisa amar a Deus. Quando você ama a Deus, você o adora. Não dá para adorar a Deus sem amá-lo primeiro. É assim que funciona. Aqui na igreja, nós adoramos a Deus de forma coletiva. Estamos aqui e somos convidados a levantar nossas mãos, a adorar. Não é todo mundo junto. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós adoramos a Deus de forma individual. Nós já não estamos no coletivo. Nós estamos no individual. E lá nós devemos demonstrar nosso amor a Deus, através da nossa vida. Esse é o primeiro ponto, que é o primeiro propósito da adoração. O segundo propósito, o amor à família de Deus, que é comunhão. Então, o amor à família de Deus, que é a comunhão. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a gente já leu ele aqui, a gente vai ver que existem alguns propósitos de Deus. E aí ele diz assim: batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados no amor da Trindade Santa. E aí é o Pai, Deus Criador, Deus provedor de todas as coisas, o Filho, Deus Salvador, que nos liberta e cura, e o Espírito Santo, Conselheiro, Consolador, Empoderador. É o Espírito Santo no nosso meio. É assim que nós caminhamos. Nós decidimos pela comunhão, porque somos todos batizados da mesma forma. Amém? Então, esse viver em família, ele faz parte desse processo. O texto de Efésios 2,19, é um texto que está aí na tela, ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos,
e membros da família de Deus. Então, o que nós sempre falamos aqui na igreja? Que a igreja, ela não é um lugar para você frequentar, porque nós frequentamos o shopping, nós frequentamos um clube, não é? Nós frequentamos diversos lugares, mas a igreja, ela não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. É isso que nós declaramos aqui, é a família de Deus. Então, se você está aqui no nosso meio, você faz parte dessa família, você é convidado por Deus a fazer parte de sua família, e isso nós chamamos de comunhão, porque quando nós entendemos que o amor à família de Deus, ela é a comunhão, é porque nós entendemos que nós fazemos parte disso, que Deus ele tem um propósito de nos abençoar como família, é a família que nós pertencemos. Você ama a sua família, você não abandona a sua família, né? Ela faz parte, né, do seu sangue, né? Você luta pela sua família, você defende a sua família, né? E a mesma forma, quando a gente entende que a igreja é a nossa família, é a família de Deus, que está estabelecida na terra, nós também lutamos pela igreja, porque ela é um propósito de Deus. A igreja, ela não vai dar certo, a igreja já deu certo, porque ela é um propósito de Deus, é a família de Deus se estabelecendo na terra, é a igreja, e a igreja, ela é vitoriosa, amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, né? Que você entenda que a igreja, ela já é vitoriosa, e nós pertencemos a essa igreja, e aí a gente entende comunhão, que é família. Estamos aqui, somos família, estamos em casa, tá bom? Aqui é a nossa casa espiritual, onde nos reunimos como família. Você é muito bem-vindo a essa família. O terceiro propósito que nós entendemos, você pode aí também colocar no seu esboço, é que o amor à palavra de Deus, que é o discipulado. Quando você ama a palavra de Deus, e a gente precisa entender muito bem isso. Mateus 28, lá no versículo 20, parte A, ele diz assim, ó: ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. Então, ensinando-os a obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Então, a gente vai recebendo essa palavra de Deus, e a gente vai compartilhando essa palavra com outros. E isso faz parte do discipulado, você compartilhar a palavra. Qual que é o maior problema que acontece, né? Porque o compartilhar a palavra, isso nos transforma. Compartilhar a palavra nos liberta, traz para nós libertação. Eu não sei se você percebeu, quando você entra aqui na igreja, entre as duas colunas aqui do meio, nós temos ali uma frase, e nessa frase está escrito: novos começos. Porque a palavra, quando você conhece a palavra, quando você compartilha a palavra, você entende que Deus, Ele nos dá a oportunidade, Ele abre as portas para a nossa vida, para novos começos. Você pode começar de novo. O conhecimento, ele nos liberta. Quando você conhece a palavra, a graça nos alcança. O conhecimento, ele não vem para rotular o nosso pecado. Deus, ele não pega, ele não tem essa questão de colocar na testa o que você era. Mas o Senhor, ele tem o poder de remover tudo aquilo que você era e dar um novo começo, uma nova história. Isso é libertador. O diabo, ele rotula, Deus, ele liberta. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele veio para transformar o nosso viver, para você ser livre. Você não tem nenhuma prisão. Pessoas ficam presas no seu passado, ficam presas em situações que viveram, em posturas que tiveram, mas quando você conhece a palavra ela vem e te liberta. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente depara com alguns crentes cabeção, né?
E o crente cabeção é aquele que vai só adquirindo conhecimento e vai ficando com a cabeça grande assim, ó. Né? Muita palavra, né? Dentro da cabeça, a cabeça vai ficando bem grande. E aí ele fica tão cabeção que daí ele começa a procurar defeito nos outros, né? Porque ele conhece tanto, ele começa a procurar defeito. E aí ele se perde muitas vezes no orgulho, ele se perde na altivez, e ele acaba se tornando uma pessoa julgadora. E essa posição não é nossa. O real discipulado, o conhecimento da palavra, nos leva ao transbordar da graça de Deus. Eu creio que a graça de Deus, ela está sendo derramada sobre nós. E essa graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas, ela é tão maior que nós mesmos, que ela vai passando. Ela vai sendo passada ao nosso lado, ela vai transformando outras vidas. E você pode viver livre para adorar a Deus. Uma nova oportunidade para você poder caminhar, para você poder viver. Deus é maravilhoso e Ele tem propósito com todos nós. O conhecimento de Deus, ele vem para limpar as nossas vidas. Pecados perdoados. Amém? É isso que nós transmitimos. Quem rotula o pecado nas pessoas é o inimigo das nossas almas, é o próprio diabo. 1 João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Permaneça na palavra, porque se você permanecer na palavra, aqui ele diz, olha, o verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoado. O permanecer na palavra aperfeiçoa o amor nas nossas vidas. Então permaneça na palavra. Então o discipulado, ele tem a ver com isso. É o amor à palavra de Deus que é o discipulado. Aí a gente segue adiante, irmãos, e vamos para o quarto propósito para as nossas vidas como igreja. Nesse quarto propósito, ele diz respeito ao amor ao próximo, que é o serviço. O amor ao próximo, que é o serviço. Quando a gente pensa no amor ao próximo, teve um momento que uma pessoa que era ali escriba, né, que fazia as cópias ali da lei, ela perguntou para Jesus quem era o próximo dela. E aí Jesus contou para essa pessoa a história de um bom samaritano. E ele disse que teve um homem que saiu de viagem e ele, no meio desse caminho, ele foi assaltado. E ele foi ferido, ele foi roubado e ele ficou quase morto na estrada. E aí nessa estrada passou um levita, e quando o levita viu ele caído, o levita ele estava com muita pressa para ir adorar. O levita era aquele que era encarregado da adoração no templo. E aí ele não parou para atender essa pessoa e seguiu de passo largo e foi para o templo. E aí Jesus disse para ele que também passou um sacerdote naquele lugar. E o sacerdote também passou e olhou aquele homem caído e ferido, e também com muita pressa ele foi para o templo. E aí Jesus continua contando essa história e fala para ele que daí passou um samaritano. E quando esse samaritano passou, ele se compadeceu, ele teve compaixão do outro. E aí o que ele fez? Ele atendeu a necessidade do outro, ele passou ali um remédio nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou esse homem ferido até uma pousada, um lugar para que esse homem descansasse, e garantiu para aquele dono da pousada um recurso para que ele cuidasse da saúde daquele moço, até que ele ficasse bem e pudesse ir embora para casa. E aí Jesus perguntou para ele, quem foi o próximo daquele homem que caiu? E aí aquele escriba, ele respondeu rapidamente, foi aquele que o atendeu. E aí Jesus falou para ele, vai e faz o mesmo. Faça da mesma forma. Então quando a gente fala a respeito
de amar ao próximo. Amar o próximo é mais do que você ficar falando que você o ama. É muito mais do que você ficar cantando canções de amor. Amar ao próximo é realmente você levar o seu coração para o outro. É você realmente levar até ele o servindo. Isso é adoração, isso é amor, isso é serviço. É você realmente se oferecer para o outro. Então, lá em Marcos 12:31, que é a segunda parte da lei, lá do grande mandamento, Jesus disse assim: ame os outros como você ama você mesmo. Como é que você ama você mesmo? Da mesma forma, ame o outro, ame o seu próximo. Você não pode amar sem servir. Não é possível. Essa conta ela não bate. Se você não amar, não tem como você servir. Não tem como você se oferecer. O apóstolo Pedro, ele teve um momento na sua história, ali no final, naquele momento da crucificação, que ele negou Jesus. E ele era um homem muito impetuoso, ele era colérico, um cara nervoso, né? Ele quase cortou a cabeça de um homem, né? Para defender Jesus do jardim. E aí, quando Jesus está lá sendo julgado, ele nega Jesus. E ele fica com o seu coração ali todo dilacerado. E ele vai embora viver a vida dele, decepcionado com ele mesmo. Ele estava assim. Ele estava quebrado. Ele estava moído. Porque ele não conseguiu nem garantir aquilo que ele mesmo havia falado. Que jamais ele negaria ao Senhor. E aí Jesus, de uma forma tão maravilhosa, ele restitui o ministério de Pedro no Mar da Galileia. Porque daí Jesus vai ao encontro dele. E por 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele amava. E ele falava assim: Pedro, tu me amas? Começa com amor. E aí quando Pedro respondia para ele: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus falava para ele assim: cuida das minhas ovelhas, serve. Se você me ama, serve. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta para ele. Tem uma parte aí que a gente vai compartilhar, está na sua tela. Diz assim: pela 3ª vez que ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Serviço, ele prova de quem ama, se importa e cuida. Como fez Jesus e ensinou Pedro: o amor que não serve não é amor. Amor que não serve não é amor. E aí a gente... quem aqui que teve filho, irmão mais novo? Irmão mais novo. A gente teve irmão... Tem, né? Teve não, né? Tem, né? Vamos reformular essa pergunta. Quem tem irmão mais novo? Amém? Alguém nessa vida aí, de ter irmão mais novo, ouviu a mãe falar assim: cuida do seu irmão? Hã? Ouviram isso? Não? Cuida do seu irmão? Eu ouvi muito isso. Tem um ali, ó. Ouvi muitas vezes minha mãe falar: cuida do Fred, não é? Cuida do Fernando, cuida da Renata. E eu ouvi até ela falar para mim: cuida da Rejane, que é minha irmã mais velha. Eu era muito, né, responsável, né? Cuidava até dos mais velhos. Mas, gente, minha irmã Rejane está aí? Não? Hoje não? Mas, gente, como que isso é engraçado, né? Essa questão do cuidado. E eu acredito que esse mesmo cuidado de servir o outro é o que Deus espera de nós. Só que o que o Senhor diz para você hoje é: cuide dos mais novos, cuida daquele que está chegando, sirva a Ele, cuida dele. O Senhor nos convida a cuidar um dos outros. Isso é amor.
Quando a gente entende isso, o amor ao próximo é serviço. É um caminho que a gente precisa seguir, que a gente precisa compreender ele. Pedro, ele compreendeu, depois ele ficou lá, fielmente servindo em Jerusalém. Quando Paulo ele foi levantado por Deus para o ministério, ele foi lá conversar com Pedro, lá em Jerusalém, lá ele foi ter uma conversa com Pedro. O que Pedro estava fazendo? Cuidando da igreja. Jesus mandou ele cuidar, ele cuidou. Então, ele estava servindo. E tudo começou com uma pergunta: você me ama? Se você me ama, sirva. Você ama Deus? Quem ama Deus aqui? Amém? Deus te convida a servir. Amém? Você precisa cuidar de alguém. Tem alguém para ser cuidado aí. Alguém para ser amado. Quinto propósito, irmãos. O amor aos perdidos no mundo, que é missões. O Senhor ele veio para buscar os perdidos. E o perdido, necessariamente, ele não é mau. Ele está perdido. E ele precisa ser encontrado. E aí Jesus ele nos convida. Então, quando a gente ama o amor aos perdidos no mundo, que é missões. Lá em Mateus 28:19 diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E aí disse Jesus lá em Mateus 11:28, que a gente já leu no começo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Somos o povo da esperança. Amém? Somos o povo da esperança. Nós precisamos levar esperança para aqueles que estão sem esperança. Nós somos os portadores da esperança. Nós temos a mensagem, porque Deus já ministrou em nós. Deus já transformou nosso coração e já fez tanta coisa maravilhosa, mudando o nosso viver. Está ainda transformando, gente. Nós estamos com uma plaquinha, em obras. Estamos em obras. Mas nós já demos uma melhorada. Quem já melhorou aí? Amém? Estamos melhorando, não estamos? Graças a Deus, né? Nós estamos num processo de melhora. E a gente é o quê? O povo da esperança. E o povo da esperança, a gente leva a esperança para o desesperançado. É você chegar para aquele que está numa situação terrível e poder falar para ele assim: olha, ainda há esperança. Deus ainda pode mudar essa história, como mudou a minha. Deus ainda tem um caminho para você. Não desista. Não desista de viver. Não abandone. Sabe, caminhe. Eu te ajudo. Olha, se ampare aqui em mim que eu vou te ajudar a caminhar. Eu sei que está difícil a caminhada, mas eu estou aqui para oferecer meu ombro para você, porque eu tenho esperança. E eu quero oferecer esperança para você, de um recomeço, de uma história nova. Tem gente que, quando encontra alguém assim, fala assim: não, é difícil mesmo, é daí para pior. Você não viu nada ainda, vai piorar. Totalmente sem esperança. Mas nós não somos esse povo. Nós somos um povo que nós cremos que é impossível, mas Deus... É assim que a gente crê, não é? É impossível, mas Deus pode. Então tenha fé, você faça parte desse povo. Jesus ele teve compaixão. Em Mateus 9:36, o texto diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E qual foi a atitude de Jesus? Ensiná-las. Jesus começou a ensinar as multidões, porque havia um caminho que eles poderiam seguir. Eles poderiam tomar decisões na sua vida que mudariam a sua história. E porque ele teve compaixão dessas pessoas, ele começou a ensinar elas o reino, para que elas pudessem mudar de vida. E o Senhor ele é maravilhoso. Da mesma forma que ele tem compaixão das multidões, ele espera de nós. Tem um outro texto em Mateus 6:34 que diz também
novamente a respeito disso. Diz assim, ó: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, alguém cria ovelha aqui? Não, né? Ninguém cria ovelha. Aí a gente pensar o seguinte: o que é alguém, ou né, ali vamos colocar a ovelha, ou um outro animal que é de pastoreio, né? É sendo cuidado por um pastor. Então o que acontece? Ele é levado para lugares bons, ele é conduzido para a pastagem, ele é conduzido para o abrigo, ele é conduzido num lugar que tem água, não é? É uma ovelha que tem pastor, então ela está sendo cuidada. Agora, uma ovelha sem pastor, como que é a vida dela? Dá para a gente imaginar aí uma ovelha sem pastor? O que ela faz? Ela fica errante, não é? Ela fica tipo uma ovelha vira-lata, né? Porque daí é que nem o cãozinho, né, que está na rua, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, procura comida no lixo, entra nos lugares meio perigoso, não é assim? E aqui o texto fala que quando Jesus ele viu a multidão, ele teve grande compaixão delas, porque ele as viu como ovelhas sem pastor. Eram pessoas sem esperança, eram pessoas sem destino, eram pessoas que estavam vivendo situações terríveis. E aí Jesus começou a ensiná-las porque teve compaixão. E ele começou a falar que ele era o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E isso é maravilhoso, porque aquela ovelhinha que estava lá vira-lata, virou ovelhinha de classe, não é? Começou a ser tosada no tempo certo, alimentada, né, cuidada das feridas, e ela começou a ter uma vida diferente, porque ela foi encontrada pelo bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor das nossas almas. É Ele que cuida das nossas vidas. É Ele que nos dá saúde. Então, nós devemos tornar nossa igreja uma igreja forte, porque Jesus, ele tem muitas vidas para serem cuidadas. Existem muitas vidas que precisam ser pastoreadas pelo bom pastor. E ele vai usar de quem? Das nossas vidas. Então, quinto propósito, nós temos uma missão. Tem pessoas que pensam que a igreja é o ponto de chegada, né? Nós chegamos. Onde nós estamos? Na igreja. A igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Porque o Senhor, quando Ele te traz para a igreja, Ele te capacita para uma obra, e Ele está te enviando para você buscar, para você ter compaixão, para você poder resgatar vidas, mostrando o amor dEle. Então, temos aí essa missão para a nossa vida. A gente está terminando hoje os 40 dias de propósito. Só que eu já falei para vocês, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Até o nosso, aqui o encarte, ele fala sobre isso. É que você não esquecesse, porque isso que nós estamos falando é para a vida. É vida, é algo do nosso viver, é o nosso DNA, entendeu? É a nossa identidade, é para nós vivermos, porque Deus, Ele tem propósito para nós. Tem uma frase, troca para a gente aí, vamos ver se está aí. A gente pode ler juntos? Depois você preenche. Vamos lá? Amar a Deus, sua igreja, sua palavra, ao próximo e aos perdidos sem esperança. Isso são os 5 propósitos que a gente precisa viver como igreja. Amar a Deus, sua igreja, sua palavra, o próximo e os perdidos. Isso resume tudo aquilo que o Senhor ele espera da sua igreja. Devemos ser uma igreja do amor, motivada por amor. Amor a Deus,
amor à igreja, amor à palavra, amor ao próximo e amor aos perdidos. Isso é estilo de vida. Mateus 28:20 diz assim: e lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a presença do Senhor está conosco, e isso é uma garantia. Uma vida com propósito é uma vida plena, satisfeita e empoderada. Amém? É essa a vida que o Senhor tem para você. Eu não sei como é que você está vivendo, mas a proposta de Deus para você hoje é uma vida plena, satisfeita e empoderada. É essa a vida que o Senhor traz para nós hoje. E quem é a garantia? A garantia é do céu. É Jesus conosco. É o Deus Emanuel, presente nas nossas vidas. Eu estarei sempre com vocês. Ele disse isso. Presença dele que garante todas as coisas. Queria te convidar a se colocar em pé. Atos 13:36 fala algo a respeito de Davi. E diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Ele cumpriu com o seu propósito na sua geração. Nós hoje vivemos uma outra geração. E Deus, Ele tem um propósito para cumprir com a sua vida, com a sua história. Eu não sei que ambiente que você vive, eu não sei quais são as situações que você enfrenta, mas eu queria que você compreendesse nessa noite que Deus tem propósito com a sua vida. Que Deus, Ele não quer só te abençoar, mas quer te tornar um canal de bênção para a vida das pessoas. Deus, Ele quer alcançar corações através de você, mas a gente precisa entender os propósitos do Senhor. O Salmo 33 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E aí eu queria que você pensasse nisso, que acima de tudo e de todos, ame, porque o amor é que vai nos levar por esses caminhos, não tem outro. Viva com propósitos, coloque teu coração diante do Senhor. Eu não sei como é que você viveu até hoje, mas eu creio que essa noite é uma noite de um divisor de águas para a sua vida. Eu não sei se você viveu sem esperança, sem uma história para contar, mas Deus, Ele quer te dar uma história linda para você contar. Eu não sei se você já tomou uma decisão importante na sua vida, que é entregar seu coração para Jesus. Mas eu creio que essa noite, ela é uma noite para essa decisão, porque você pode ter vivido muitas histórias tristes, você pode ter vivido muito tempo sem esperança, mas o Senhor, Ele começa a mostrar para você uma luz lá no final do túnel, e está trazendo esperança para você nessa noite. Então, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você ainda não fez essa oração, eu queria te desafiar nessa noite a tomar essa decisão. E você que está aqui nessa noite e que tem ouvido a palavra, que leu todos os capítulos do livro, que foi tocado por Deus e que percebeu que você tem que viver algo novo do Senhor, eu queria que nessa noite você também desse um passo de fé, porque esses 5 propósitos são propósitos para a vida. É como a gente falou aqui no começo, que o poder é de uma vida com propósito. Se não tiver propósito, não tem poder. Então eu queria que você desse um passo de fé também. Nós vamos estar adorando o Senhor, e eu queria te convidar para vir aqui à frente para a gente orar juntos. E aí você traz consigo toda a sua esperança, todos os anseios do seu coração, e aquilo que Deus, Ele tem poder para transformar. Amém? Vamos adorar o Senhor?